Olá, meus borogodós mais malemolentes, como estão vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Espero que a semana passada tenha sido uma semana de muita luz para vocês. E eu tô vindo trazer a carta da semana, que nesta semana é o 6 de copas, né? E como alguns de vocês já sabem, o naipe de copas, ele fala das nossas emoções, né? Enquanto os números 6 no tarô falam sobre harmonia, né? E como vocês podem ver, essa carta, ela evoca um senso de nostalgia, né? De um período no passado em que as coisas eram agradáveis, certo? De qualquer maneira, essa carta, ela se refere explicitamente ao passado, às recordações e aos bons tempos, né? E depois de algumas perdas, como a do 5 de copas, que é a carta anterior, o 6 de copas vem falando que é bom a gente se dedicar algum tempo para nos cuidarmos, olharmos para o passado e para o que há de bom nele, né? E nesses momentos, sempre é legal, sempre é interessante não se focar no negativo. Por isso que essa carta é tão positiva e tão cheia de luz, né? Aqui no 6 de copas, as copas, né, as taças que antes estavam caídas, agora estão de pé, né? E uma vez que se olhou para trás, o que se resta é seguir adiante, né? Então, o 6 de copas, ele quase sempre irradia uma aura de felicidade aqui no Rider-Waite, que é um dos tarôs mais clássicos, né? Então, ele evoca, né, o passado com todas as suas recordações, né? Evoca o presente com todos os seus dons e o futuro com todas as suas maravilhosas oportunidades. O 6 de copas, ele traz vínculos com todo tipo de prazeres, tá? Principalmente prazeres menores, cotidianos, mas também o prazer sexual, por que não, né? E gestos simples como afeto, né, como o presente de uma taça, são significativos, especialmente na nossa vida agitada e frenética, né? Então, o 6 de copas nessa semana pode assinalar um presente dado ou recebido, ou algum gesto semelhante, né? Lembrando que o 6 de copas, ele tem vínculos, né, com o sexo, apesar dessa carta retratar a infância, mas ele fala principalmente de memórias afetivas do passado, né? Então, o sexo. Também pode estar relacionado com a fertilidade, né, com os enamorados e a imperatriz, é uma mistura deles, com o nascimento e com a infância, né? E vamos convir que as crianças são bons modelos a seguir no que se refere à energia dessa carta, né? Elas vêm ao mundo num lugar de total perfeição. E o coração das crianças, os corações das crianças estão abertos por completo para experimentar os menores prazeres que nos rodeiam, né? E eu estava lendo um livro onde numa frase estava escrito que somente os sábios conseguem reconhecer os menores prazeres e as menores dádivas à nossa volta, né? Então, acho que o 6 de copas tem muito disso, de reconhecer os pequenos prazeres, né? Do quanto a gente evoluiu do passado para o presente e reconhecer as menores dádivas, né? Quando o 6 de copas aparece, ele sugere seguir um caminho onde o ideal é abrir o coração, sabe? E abrir o coração para todas as possibilidades da vida. Então, o 6 de copas, né, continuando, ele fala sobre viver uma vida tranquila, em harmonia com tudo que te rodeia, viver uma vida em paz, com alegria constante, viver um momento presente, lembrando do passado, reconhecendo o que já foi e sonhando, manifestando
o futuro, sabe? Isso no Rider-Waite, né? Em algumas outras tradições, o 6 de copas, ele evoca a estrela de 6 pontas, que é a estrela de Salomão, ou a estrela do rei Davi, né? Trazendo esse equilíbrio do masculino e do feminino. De qualquer maneira, o 6 de copas pode também significar um relacionamento amoroso, né, que vai além da dualidade, além do número 2, né, que é o número tradicional sobre isso. Então, essa ideia, né, de união de opostos, equilíbrio de opostos, pode significar também uma reconciliação entre duas pessoas, trazendo essa alegria, essa satisfação que está presente aqui na imagem do 6 de copas, né? E podem ser até de pessoas que se parecem muito diferentes, mas que formam um forte vínculo amoroso, né? E o 6 de copas, ele fala dessa harmonia emocional, dessa perfeição na estabilidade, né? Porque como eu falei no início, o 6 no tarô, ele fala sobre harmonia, todos os 6, né? Então, o Rider-Waite, né, no 6 de copas, ele traz essa visão mais honesta da nossa família, dos nossos relacionamentos, né? Ela traz essa visão sobre curar memórias da infância, de coisas que aconteceram no seu passado que foram emocionalmente desafiadoras, né? Então, o 6 de copas, resumindo, né? Ele fala sobre coisas do passado, sobre lembranças felizes, nostalgia, saudade, reunião, harmonia, prazer, deleite, aprimoramento, presentes, velhos amigos, renovação de relacionamentos antigos, algo muito bom que ficou esquecido, né? Então, o 6 de copas invertido pode apontar algo para o futuro, inclusive, né? Então, essa semana, ele traz para nós, né, uma semana um pouco nostálgica, sabe? Com um gostinho de passado, com um gostinho de quero reviver algo que ficou lá atrás, né? Pode ser uma semana interessante para você fazer uma cura da sua criança interior, né? Fazer as pazes com seu passado, com o que já aconteceu, né? Pode ser uma semana legal para você fazer uma reunião com amigos, né? Recuperar uma amizade perdida ou interesse amoroso do passado também, né? Por que não? Você pode vir a trocar presentes ou prazeres sexuais com alguém que importa para você. Essa é uma carta de alegria, harmonia e satisfação. E, como eu falei algumas vezes, tradicionalmente ela indica algo que já passou, né? E quando invertida, ela aponta coisas que acontecerão em breve ou em algum ponto indeterminado do futuro, né? Também ela pode, quando invertida, indicar o desejo de buscar refúgio em boas lembranças de prazeres do passado, em vez de enfrentar a situação atual. Então, às vezes, o 6 de copas invertido, ele fala sobre uma fuga emocional, né, com base no passado, uma dissociação. E a nostalgia pode virar uma forma de escapismo, né? Então, por algum motivo, se você está tendo dificuldade em se alegrar ou se satisfazer na vida, o 6 de copas, ele te traz essa exortação, esse aviso para você fazer uma meditação, né? Não meditação guiada do YouTube, mas uma meditação do que é importante para você hoje, do que vale a pena, né? Do que tem valor, do que é importante e do que te deixa feliz ao ser mantido, né?
O 6 de copas, ele se refere aos arcanos maiores dos amantes ou enamorados e a torre, né? Ele fala do decanato de Escorpião do dia 11 ao dia 20, né? Perdão, do grau 11 ao grau 20, né? Fala do dia 10 de Escorpião ao dia 20, né? Se for na astrologia tradicional. Se for na tropical, fala do dia 3 de novembro ao dia 12, e se for na astrologia sideral, do dia 26 ao dia 5 de dezembro, né? Então, meus amores, essa semana tende a ser uma semana nostálgica, com gostinho de passado, né? Para os millennials que estão por aí me ouvindo, pode trazer lembranças dos anos 90, dos anos 80, né? E nessa semana o conselho é: se acolha. Podem vir lembranças que podem mexer emocionalmente com você, e o ideal é que você entenda por que essas lembranças estão ressurgindo, né? E o que elas têm a te dizer, qual é o significado delas na sua vida. E se você precisar de uma leitura completa de tarô, eu estou à sua disposição. Só entrar em contato comigo através das minhas redes sociais e agendar um atendimento. Certo? Estou com poucas vagas para essa semana e para a semana seguinte. Então, se você tiver interesse, me chama, corre e agenda essa vaga, tá bom? Fique no bem, fique com Deus e até logo, até a próxima semana. Um grande beijo.